Meus amigos, apesar do completo absurdo que aconteceu no dia de ontem, nós temos aqui boas notícias para comentar. Não tá nada fácil para o sistema, principalmente para aquele que é o maior responsável pelas atrocidades jurídicas que vem acontecendo nos últimos anos e também pela perseguição política. Mas antes, parabéns a você, papai. Hoje, dia 9 de agosto, é o seu dia. Então, parabéns a todos os pais patriotas que lutam pelo nosso Brasil. E olha, coincidência ou não, mas no país onde criminosos que mataram os pais são liberados no Dia das Mães, no Dia dos Pais, Bolsonaro, sem ter cometido crime algum, não vai poder ver os seus filhos. Pois é, esse foi o maior absurdo que aconteceu, talvez esse ano. Ontem, Alexandre de Moraes negou o pedido dos filhos para visitar o seu pai no Dia dos Pais. Crueldade sem tamanho, um completo absurdo, sem precedentes, que beira realmente a tortura. Olha, em outubro nós precisamos mudar o rumo que esse país tomou. Precisamos resgatar a nossa democracia e corrigir essa e todas as outras injustiças. Então a gente precisa realmente tirar o PT do poder. Bom, falando aí da notícia boa que eu tenho para vocês, né? Algumas que nós tivemos aí nos últimos dias. Eu quero me concentrar aqui. Há uma matéria de opinião publicada pelo jornalista William Vac. É um jornalista conhecido, de esquerda, mas que já pautou o debate em outras ocasiões. E sempre que ele traz alguma informação, sobretudo sobre o Supremo Tribunal Federal, a gente deve prestar atenção, porque tem coerência, tem fundamento e geralmente ela se concretiza, né? A temperatura que a gente vê hoje realmente não é agradável vindo do lado de lá, porque eles sabem que há a possibilidade de Flávio ganhar em outubro. E se Deus quiser, e se isso depender do nosso trabalho aqui, isso vai acontecer. Nós vamos vencer e nós vamos resgatar o nosso Brasil, né? E isso está deixando realmente as coisas muito estranhas por lá. Eles sabem, tem uma tensão no ar e isso está sendo perceptível ao entorno do Supremo. Porque eles sabem que se Flávio ganhar, vai significar a derrota deles. É isso aí. Antes de mais nada, compartilhe esse vídeo. Se você é novo por aqui, não é inscrito ainda, faça isso agora, inscreva-se e deixe o seu like aí embaixo também, tá bom? Bora para a tela, eu quero ler para vocês aqui para que vocês entendam a magnitude disso, tá? Então, é uma matéria de opinião, diz o seguinte: eleições acirram disputas internas de grande relevância no STF. Os encrencados, é como ele denomina aí o pessoal do STF, né? Em escândalos temem perder a condição atual de intocáveis. É isso aí. Então nós temos vários escândalos aí envolvendo ministros da Suprema Corte. Alexandre de Moraes, os 129 milhões, o Dias Toffoli, o sócio, o cara era um sócio de um resort. Esse é o Brasil, meu amigo. Desculpa, não. Eu vou rir porque eu vou fazer o quê? Eu vou chorar? Porque dá vontade de chorar, cara. Você vê esse noticiário e vê que as coisas não mudam, nada acontece, dá vontade de chorar, de raiva, né? Como é que num país que se diz democrático, um ministro da Suprema Corte, um funcionário público, é sócio de um resort? O outro tem um contrato de 129 milhões pela esposa. Nenhum advogado na história do Brasil e do mundo já ganhou algo perto disso. Mas pro povo aqui parece que é normal, pros petistas parece que é normal esse tipo de coisa, né? Vamos continuar aqui. As próximas eleições provocam angústia não só em políticos, mas também entre integrantes do STF, que enxergam a permanência do atual governo sua melhor chance de sobrevivência. E é justamente sobre isso. Eles sabem que se o Lula sair de cena, eles serão os próximos. Bom, são os encrencados em escândalos que temem perder a condição atual dos intocáveis, né? Eles manobram em dois eixos de atuação que, no fundo, são uma coisa só. Operam sob o sentido de urgência. A gente precisa fazer alguma coisa, porque se o Lula perder, já era. Mas vamos entender agora qual é o medo deles. Por que isso está acontecendo? Olha só. O primeiro é exercer o que puderem de controle sobre as investigações da PF. Isso se dá por laços pessoais, mas também institucionais, como se viu recentemente na tentativa do diretor-geral da PF de acionar a AGU contra um dos ministros do Supremo, o ministro André Mendonça, né? Que é o principal alvo dos encrencados, né? Não é coisa fácil, pois, como se sabe, ninguém controla totalmente essa corporação. Por sua vez, também é dividida entre lealdades políticas diversas e ambiente de suspeitas, que piorou consideravelmente nos últimos dias em função das investigações do Master, do INSS, de Lulinha e o papel central do STF. Agora vamos para o ponto principal aqui da matéria. Ocorre que todo mundo em Brasília, incluindo no Supremo, se convenceu de que a PF já juntou material referente
especialmente a Alexandre de Moraes, extraído do celular de Vorcaro. Isso vai parar nas mãos de quem, né? Então, olha só, o jornalista William Vac traz aqui, porque esse é um sentimento em todo o entorno do STF e todo o entorno de Brasília. O pessoal sabe que a PF talvez já tenha o necessário justamente para colocar o Moraes no olho do furacão. E olha, eu venho falando que, por exemplo, a delação do Vorcaro, ela não é necessária. Desde o ano passado eu venho falando isso, acho que foi o primeiro a falar isso. Falei, gente, a gente está na expectativa aí dessa delação, mas ela nem é necessária. A PF já tem o necessário, já tem o mínimo, né? Para condenar o Vorcaro e o seu entorno. Claro, a delação seria importante porque ia dar robustez, ia realmente colocar luz nisso tudo. As pessoas iam ver, né? A coisa ia reverberar, ia acelerar o processo. Mas ela não é necessária. Então, a finalidade é a mesma, que é destruir o sistema podre de Brasília. A questão era só o tempo, né? Se houvesse uma delação, realmente a coisa ia ser acelerada. O caminho natural seria a confecção de um relatório que seria então entregue ao relator do caso no STF, André Mendonça, que enviaria a PGR e, na sequência, não importa a posição, a Paulo Gonet, ao plenário da corte para que se decida sobre eventual abertura de investigação contra um dos ministros, tá? E aí, mandar para o PGR é apenas uma formalidade, não há necessidade de mandar para ele, porque o Mendonça, o relator, ele pode concordar ou não com um parecer da PGR, e adivinha como o Gonet se portaria frente a um pedido como esse, né? Claro que ele seria contrário, imagina, investigar Alexandre de Moraes? Não, eu sou contra. Não, eu sou contra, não tem elementos aí que baseiam uma investigação. Essa certamente seria a decisão dele, né? Mas o fato é que é o seguinte, você pode me perguntar, pô, Deiko, mas será que se o Mendonça autorizasse a investigação e colocasse isso lá no plenário do Supremo, isso avançaria? Olha, é uma caixinha de surpresas, porque eu já falei aqui anteriormente que tem algumas medidas que provam isso, né? O sistema, ele está indicando que vai entregar a mão para salvar o braço. Na verdade, ele vai entregar o braço para salvar o corpo inteiro. É uma questão de sobrevivência. E eu não enxergo, e talvez eles estejam chegando à mesma conclusão que eu, uma outra possibilidade de sobrevivência de vários outros sem que eles permitam a queda de um. Eu não sei outra expressão melhor para colocar isso, né? Eles vão permitir a queda de alguém para justamente dar esse ar de legalidade, esse ar de que, olha, né, vamos voltar à normalidade. Como foi, por exemplo, a prisão do Lula no passado, né? Depois as coisas foram se ajustando e voltando ao que eram, né? O exemplo é de volta à cena do crime nas palavras do Alckmin, mas eu acredito que a intenção deles será essa, porque se eles ficarem nessa de não soltar a mão de ninguém, bom, vai cair mais de um. Essa é a questão, entendeu? E aí, se isso vai ser um resultado do desdobramento de um eventual inquérito autorizado por Mendonça ou não, e ratificado no plenário do Supremo ou não, isso não importa mais, porque só o fato de levar isso para o plenário do Supremo já é uma bomba que vai colocar um holofote gigantesco no Supremo e que vai fazer quem está dormindo hoje perceber que não vivemos numa democracia, que vivemos num estado de exceção e que Bolsonaro e toda a sua família são perseguidos políticos. Dia dos Pais. Bolsonaro não pode receber os filhos. Esse é o nível da coisa. Esse é o Brasil. E vejam que antes de ontem, Alexandre de Moraes sofreu a primeira derrota na corte, se tratando do caso do 8 de janeiro. Não é o intuito do vídeo, não quero falar sobre isso, mas foi uma derrota, foi um 6-4. Isso pode ser uma sinalização de que sim, é o sistema dando indícios de que vai entregar a mão para salvar o braço, ou o braço para salvar o restante do corpo. Entenderam? Então não importa se o Mendonça vai conseguir levar isso para frente ou não. Se for só o fato de ir para o plenário, já vai dar a robustez que a gente precisa, a reverberação que a gente precisa para despertar algumas centenas de milhares de pessoas que estão dormindo aqui, em berço esplêndido ainda. E por que eu digo algumas centenas de milhares de pessoas? Porque no momento, na minha opinião, é justamente essa diferença que há aí, que a gente precisa para vencer essa eleição. Talvez uns 500 mil votos, não sei, 1 milhão de votos, não sei. Mas é algo em torno disso que certamente vai fazer com que a gente vença em outubro e, se Deus quiser, resgate o nosso país. E vamos precisar de pessoas honestas, sem rabo preso e com coragem
para enfrentar esse sistema, não só na presidência da República, como o nosso futuro presidente Flávio Bolsonaro, mas principalmente no Senado e, não menos importante, na Câmara dos Deputados. E é por isso que eu sou candidato a deputado federal e eu conto com o apoio de vocês. Ainda não posso divulgar número, legenda, propostas, isso fica para depois do dia 16, semana que vem. Mas você que acompanha o meu trabalho sabe da minha seriedade, sabe do meu compromisso, tenha certeza de que eu farei um bom trabalho. Então eu peço o seu apoio, me ajude a chegar lá e fazer parte dessa mudança. Sem que a gente tenha pessoas comprometidas, com coragem e sem rabo preso, com independência para atuar no respectivo mandato, a gente não vai salvar esse país. Então inscreva-se aqui no canal se for novo por aqui. Em breve eu vou disponibilizar um link para você entrar num grupo, que vai ser um grupo apenas para campanha, onde eu vou precisar de toda a ajuda de vocês. E mesmo você que não é do estado de São Paulo, vai poder me ajudar de alguma forma, tá bom? Conto com você, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, não esqueça, isso é muito importante. E um bom domingo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.